Amados, após estas lindas apresentações, agora nós iremos meditar na palavra escrita nesta carta, que nós chamamos de boletim. Eu disse carta de propósito, porque, irmãos, da mesma forma em que os santos apóstolos escreviam às igrejas, é a mesma forma que o nosso Senhor Jesus, através do Consolador, exigiu que fosse assim, para até mesmo que a unidade espiritual em termos de pregações seriam a mesma. É bem verdade que dentro do boletim, cada pregador pega um ponto de partida e desenvolve assim a mensagem, ou como queira, o alimento espiritual. O título da mensagem é A Importância e o Valor da União. Primeiramente, precisamos estar unidos, mas unidos em torno de um só objetivo, unido com os sinceros na prática da fé. Unidos em um só objetivo, como ficou registrado nas Sagradas Escrituras daquela igreja apostólica primitiva que se iniciava com a união dos santos apóstolos em torno de pregar um só objetivo, que era Jesus, o príncipe e o autor da vida. Eu vou parar um pouquinho aqui para mudar um pouco. Eu sempre tenho dito que os nossos jovens, até mesmo pessoas de mais idade, não têm um conhecimento bíblico. E quando se depara com perguntas a respeito da nossa fé, não são capazes de responder à altura. Mas isto não é falta de ensinamento. Isso, em maioria das vezes, é falta de prestar atenção naquilo que daqui é pregado. Porque muitas vezes o pregador busca conhecimento para passar para a igreja, mas outros deixam passar despercebido e busca tratar de coisas lá de fora, aqui dentro. E por isso não são capazes de ter o seu espírito esclarecido. Eu vou citar, antes da leitura, o trecho de uma carta de um personagem bíblico que eu considero o mais profundo no conhecimento da doutrina de Cristo. Estou falando do amado apóstolo São Paulo. Por causa das conversas dentro da igreja, e observem bem, quando São Paulo escreve isto que eu vou dizer, ele já está preso lá em Roma. E ele escreve para a igreja assim: é chegado ao meu conhecimento que em vossas reuniões há muitas conversas
dando provas de quê? Olha o que ele diz: dando provas de quê? Quando me ouvistes pregar, fostes convencido pela minha pregação, mas o teu comportamento dentro do templo mostra que não foras ainda convertido. Diz São Paulo, porque do convencimento ao convertimento há uma distância enorme. E o falatório que há entre vós prova que ainda não fostes convertido. Agora observe o que ele diz: porque quando o homem e a mulher é verdadeiramente convertido, o Espírito domina a carne. E este, embora tendo um corpo, vive em espírito e em uma unidade espiritual com os seus irmãos. Mas quando vedes muita conversa, embora pareça que sejas convertido, é simplesmente convencido. E este homem, ele é carnal. E sendo ele carnal, é a carne vencendo o espírito. E o estado de tal pessoa não é agradável a Deus. E São Paulo continua descrevendo a situação daqueles que só têm a aparência, mas que na verdade não se une àqueles que são verdadeiramente convertidos, que embora tendo um corpo para ir e voltar, é o homem, é a mulher espiritual. E enquanto não chegarmos a esse estado, é impossível uma união espiritual. Agora, entendam o que é ter a união. O próprio São Paulo, quando ainda não era Paulo, ele era Saulo, ele seguiu para Damasco, aonde homens espirituais se reuniam em nome de Cristo. E Saulo seguiu para lá. Seguiu para lá para tirar a paz, para castigar aquele povo que estava verdadeiramente unido a Cristo. E quando Saulo, com os seus soldados, chegou na entrada de Damasco, Jesus sabia do que ele era capaz. E Jesus sabia o quanto aquele homem seria valoroso após a sua conversão. E ali na entrada de Damasco, Jesus barrou a Saulo. No esplendor da sua glória, Saulo não pôde resistir, caindo por terras, agora cego, nada enxergava. E a voz do alto dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí é que está. E Jesus então disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Entenderam a unidade do verdadeiro povo de Deus com Cristo? Jesus poderia dizer: Saulo, por que tu persegues o meu povo? Mas ele não disse, ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque quem critica ou persegue um irmão na fé está criticando e perseguindo a Cristo. Tamanha a unidade espiritual que nós precisamos estar com Cristo. Mas como pode alguém estar unido a Cristo se não é capaz de se conter
dentro de um templo consagrado a Deus, para que o seu espírito seja envolvido no conteúdo da palavra, para alimentar o seu espírito. É a importância e o valor da unidade espiritual. Poderia eu continuar nesta linha de raciocínio e buscar dentro das Sagradas Escrituras mais exemplos de união. E quando lhes disse que o nosso povo ainda não adquiriu o verdadeiro entendimento bíblico dentro de uma linha traçada por Jesus, para responder a alguém que nos pergunta a respeito de nossa fé, é porque muitas vezes dentro de uma reunião não ouve e impede os outros de ouvir. Por isso, amados, eu vou ler a palavra do boletim. Prezados e amados irmãos apostólicos, na história de nossa igreja, temos exemplos maravilhosos da importância e do valor da união, promovido pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, para ensinar, divulgar e alertar sobre a importância desta virtude tão essencial, a vida com Deus e os seus santos. Enquanto vivermos aqui na terra, estamos sujeitos e vulneráveis às dificuldades, aos dilemas da vida e às tentações. Mas as lutas e as dificuldades ficam mais fáceis de serem vencidas, suportadas e resolvidas quando estamos unidos no mesmo ideal, na mesma fé e no mesmo objetivo de servir, um ajudando ao outro. Eu aproveito esta palavra para novamente voltarmos nas Sagradas Escrituras e buscarmos alguns exemplos deixados pelos nossos antecessores, os santos apóstolos, os verdadeiros fundadores da Igreja Apostólica Primitiva. É preciso que a igreja saiba que aqueles homens se uniram em torno de um só objetivo, e por causa desta unidade espiritual, lutando em prol do nome de Jesus, muitos deles perderam as suas vidas, mas não negaram a fé viva em seu coração. E quando Jesus subiu ao céu, que aqueles homens simples, mas homens sábios espiritualmente, se reuniram e uniram para anunciar a boa nova que Jesus era ressurreto e que era o Salvador, do qual Isaías havia falado. Um ponto importante ali ficou registrado. Quando aqueles homens se reuniram para pregar esta doutrina que nós pregamos hoje, ficou escrito que aquela igreja crescia em quantidade, aquela igreja crescia em santidade. Embora os adeptos eram muitos, mas o coração daquele povo era um só, porque eles tinham um só objetivo, que era pregar o nome de Jesus e viver a sua doutrina e a disciplina por ele pregada. Mas será que nós estamos unidos em torno de um só objetivo?
de pregarmos uma só doutrina, que é de cumprirmos a missão que Deus Pai nos deu, de anunciarmos que a Santa Vó Rosa é o Consolador, este poderoso Consolador, juntamente com o profeta Irmão Aldo, que prepara um povo zeloso e de boas obras. Este povo precisa estar unido em torno de um só objetivo: amar a doutrina, amar a disciplina, amar a Deus e o seu semelhante como a si mesmo. Mas será que a Igreja Apostólica tem verdadeiramente não só pregado, mas vivido este amor? Será que os seus atos comprovam esta verdade? Quando nós temos a incumbência de anunciar ao mundo o que há de mais perfeito em matéria de religião, que é religar o homem e a mulher a Deus? Será, irmãos, que temos amado ao nosso próximo como a nós mesmos? Será que temos olhado para o mundo com um olhar espiritual e se compadecermos das ilusões que vivem este mundo? Como bem disse São Paulo, que o mundo sem Deus é como nuvens sem água, levada pela força do vento de um lado para o outro. Assim está essa humanidade, levada de um lado para o outro pelas vaidades que é crescente a cada dia neste mundo. E muitos jovens apostólicos olham para o mundo com o olhar carnal e acha tudo aquilo bonito e interessante, e busca trazer para o seu corpo, achando que dá um realce de beleza, mas lá no fundo mancha duramente a sua alma e lhe afasta de Jesus e impede receber as bênçãos do Consolador. É preciso olharmos para o mundo, sim, mas olharmos com um olhar espiritual, porque somos homens espirituais. Somos espirituais. E foi bem isto que Jesus disse, quando cansado ali de tanto viajar, ele subiu ao poço de Jacó, ali na cidade que dava para Samaria, e parou para descansar. E aquela mulher samaritana veio ali para buscar água. E naquele tempo o samaritano não falava com o judeu, e muito menos um homem falar com uma mulher estando a sós. E os apóstolos haviam se afastado para buscar o que comer. E Jesus ali estava descansando, olhando para Samaria. Eis que chegou aquela mulher, e Jesus pediu para ela: mulher, dá-me de beber. E ela, espantada, pois naquela época a lei não permitia que um homem dirigisse a palavra a uma mulher, estando os dois a sós. E ela disse para Jesus: como podes tu, sendo judeu, pedir água para mim, que sou mulher samaritana? Jesus disse para ela: se soubesses quem te pede de beber, tu me pedirias, e eu te darias da água da vida. Olha, logo aquela mulher disse para Jesus, querendo se livrar do enfado de todo dia e buscar água, ela disse: Senhor, dai-me desta água, para que nunca mais eu tenha sede. Jesus estava falando espiritual. Quando Jesus assim estava, os seus apóstolos chegaram e, admirados de ver Jesus conversando com uma mulher, ofereceram então uma comida para Jesus. E Jesus, olhando para eles, olhando para Samaria, disse: uma comida eu tenho e vós não sabeis. Vós não dizeis que daqui a 4 meses há a colheita? Eu, porém, vos digo: rogai ao Pai que envie ceifeiros,
os campos branqueiam em flor, rogai a Deus que envie ceifeiro para a colheita. Irmãos e irmãs, olhem para este mundo, um campo, aonde tantas almas está à espera de uma palavra, mas é preciso uma palavra acompanhada de uma obediência, de um brilho espiritual, para que eles possam entender que nós oferecemos algo especial. E naquela conversa, Jesus disse para aquela mulher: porque Deus é Espírito, e os seus verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Por isso, ao adentrar o tempo, irmãos e irmãs, aproveitem o máximo, para que nós podemos estar bem com o nosso Deus. Pois bem, religião significa exatamente religar o homem a Deus, se unir novamente ao Criador, se reconciliar com o Pai, para que se possa cumprir em nós a sublime palavra do amado Senhor Jesus, registrada por São João, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Agora, para que o mundo creia também que Jesus enviou o Consolador, depende da nossa união, depende da nossa forma de nos conduzir diante desta humanidade. Temos que ser irmãos e irmãs, dentro da doutrina e da disciplina, que são leis estabelecidas por Deus para reger a nossa vida. É preciso haver uma mudança, porque nós anunciamos dois santos poderosos, e se nós vivermos igual ao mundo que não conhece a Deus, qual é a diferença? Aonde está esse poder do Consolador? Tem que primeiramente ser visto em nós, a mudança de vida, o convertimento, a diferença de uma vida justa, piedosa e agradável a Deus. Este deve ser o objetivo da vida com Deus em perfeita união e consagração, para que tenhamos a salvação. Por isso o santo irmão Aldo nos falou tanto da necessidade desta sublime virtude. Seguem resumidamente os esclarecimentos do estimado apóstolo São Paulo em sua carta aos Filipenses. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolo de receber elogios, mas sejam humildes e considere uns aos outros, e considere os outros superior a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou usurpar, ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Esta bela instrução do amado apóstolo São Paulo sobre a união nos ensina a estarmos unidos a Jesus, e hoje também a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que em tudo foram grandes exemplos de união
por isso devemos ser unidos uns aos outros, vivendo em harmonia, forte e unidos de alma e espírito, sempre buscando, em primeiro lugar, o interesse coletivo da igreja e não apenas o nosso próprio interesse. O corpo humano é um perfeito exemplo de união de órgãos com suas funções e objetivos junto ao Espírito concedido por Deus. Proporciona a razão, a consciência e a capacidade da vida material, conforme idealizada por Deus, o Pai, para seus filhos, e consequentemente a grande herança de quando completar sua missão nesta terra, o Espírito se unir à glória celeste. O próprio casamento é a união do homem e da mulher, cumprindo a profecia de Gênesis, confirmada por Jesus no Evangelho. E deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unirá a mulher, e os dois serão uma só carne, ou seja, uma só vida, um só pensamento, uma só pessoa, um só espírito. A união é a base da harmonia, da sustentabilidade, da procriação, da perenidade e da eternidade. Por isso é que ela é ensinada desde o princípio, mostrando que até no início da criação, descrita em Gênesis, Deus não estava sozinho, mas unido ao seu Filho e aos seus anjos, e por isso disse, naquele momento de união da criação humana: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando o homem passou ao uso definitivo da razão, saindo da sua fase de inocência, disse Deus, novamente, ao seu Filho e aos anjos: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Outro grande e valoroso exemplo de união é a Santa Comunhão, instituída por nosso amado Jesus para unir em sua época seus discípulos, porque ele sabia que sua missão estava prestes a se encerrar e eles precisavam daquele alimento santo para não se dispersar e lembrarem sempre do Divino Mestre. Por isso ele disse: fazei isto em minha memória. E nos dias atuais, nosso Senhor instituiu a Santa Comunhão em nossa igreja para nos unir ainda mais a Ele, através dos elementos eucarísticos que, após ungido pelo próprio Jesus, passam a ter as virtudes preciosas do seu corpo e do seu sangue, para que possamos estar ligados a Ele, ou seja, unido a Ele, se lembrando do seu sacrifício, de sua ressurreição, de sua segunda vinda e principalmente dos seus ensinos preciosos registrados no Evangelho do Reino dos Céus. Sejamos verdadeiros discípulos desta igreja, sendo exemplos de vida, de fé, de perseverança, de humildade, de mansidão, de confiança e de compreensão, e de amor e de caridade, como o Senhor Jesus nos ensinou, e que suas mensagens sejam o bálsamo tão esperado por esta Irmandade Apostólica e por todos aqueles que nos seguem via internet ou através do programa A Hora Milagrosa. Aos regentes, músicos e coristas pedimos que sejam também unidos em seu ministério, somando sempre suas aptidões e dons individuais para darem o brilho às nossas reuniões,
com mensagens cantadas em louvores de gratidão e glorificação de todo o povo apostólico ao nosso Deus e seus santos. Respeite uns aos outros, pois formamos uma grande irmandade. Exerçam seu ministério com amor, respeitando as nossas reuniões e o trabalho do pastor, se posicionando como parte integrante do ministério de nossa igreja. O que é ser apostólico? Nós somos apostólicos porque pertencemos à igreja apostólica que veio dos céus e que tem 2 santos poderosos preparados aqui na terra por Jesus e por Maria Santíssima, conforme sua santa promessa, registrada no Evangelho de São João, o Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, profeta e santo pastor, conforme registrado, que haveria um só rebanho e um só pastor. Somos apostólicos porque cremos na doutrina dos santos apóstolos, que é o Evangelho do Reino dos Céus, de Jesus, nosso Senhor, conforme Ele transmitiu à Santa Avó Rosa, e principalmente porque cremos no grande poder da Virgem Maria Santíssima de proteger os filhos de Deus e interceder por nós diante de Deus, o Pai, e de seu Filho amado, nosso amado Salvador, Jesus. Cremos nos santos profetas, nos santos apóstolos que receberam todo o poder para vir nos ajudar, e cremos em todos os santos e anjos poderosos que, em nome de Deus nosso Pai, protegem a cada dia nosso viver. Portanto, nós somos apostólicos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E se alguma pessoa lhe perguntar de que igreja você é, deve responder: eu sou da Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e cremos no Evangelho de Jesus nosso Senhor, em Maria Santíssima e em todos os santos e anjos do poder celestial. Irmãos, aqui neste boletim, neste final, há uma pergunta muito importante, aonde o conselho diz aqui: quando alguém lhe perguntar de qual igreja tu és, eu sou da Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa, creio nos santos e nos anjos e no profeta Santo Irmão Aldo. Quando eu disse no início da minha mensagem, eu queria ter tempo para mostrar para os que realmente buscam um conhecimento a respeito da parte bíblica, da onde fala da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Mas isso não é o bastante. É para que o nosso povo tenha uma resposta sábia. Porque muitas vezes alguém nos pergunta: por que adoramos aos santos? Porque os leitores da Bíblia, ou como queira os teólogos, nada contra, porque a teologia nada mais é do que um conhecimento humano. E a vontade de Deus não se conhece através da teologia. Prova disto é que entre os homens que Jesus escolheu, poucos tinham estudo. Mais tarde veio São Paulo, um homem estudado. Mas observem o que ele diz em uma de suas cartas, quando ele diz que tudo que ele aprendeu antes da conversão, ele considerou supérfluo. Por quê? Quando ele conheceu a Cristo, ele conheceu a verdade. Portanto, o que ele havia aprendido para nada serviu. Por isso eu digo assim: para conhecer a perfeita vontade de Deus nosso Pai, é preciso sim estudarmos os fundamentos bíblicos, mas não se prender na letra, como disse São Paulo, porque esta mata, porque o que vivifica é o Espírito.
É por isso que muitas vezes alguém nos pergunta o porquê adoramos a Santa Vó Rosa e o porquê adoramos o Santo Irmão Alto. Aonde que na Bíblia está que é proibido adorar? O povo se pega, irmãos, numa passagem bíblica, que Jesus não havia nem começado o seu ministério. Quando Jesus saiu das águas do Rio Jordão, ele se afastou e por 40 dias com 40 noites, ele estava se preparando para o seu ministério. E nesses 40 dias com 40 noites, Jesus não comeu, Jesus não bebeu. E por isso ele sentiu fome. E essa história, ela é bem conhecida. Mas o que eu quero te dizer é que o espírito oposto ao nosso Deus e a nós, lá no cume mais alto, ele disse para Jesus, observem bem, mostrou todas as glórias deste mundo e disse para Jesus assim: se tu se ajoelhar perante mim e me adorar, tudo isto é meu, e tudo isto eu te darei. Olha a audácia do opositor de nossa fé. Se ajoelhar perante mim e me adorar, tudo isto, as glórias deste mundo, é meu e eu te dou. Aí Jesus disse: afasta-te de mim, porque só a Deus devemos adorar. Por causa desta passagem, o povo entende que não devemos adorar aos santos. Agora eu faço uma pergunta para a igreja e para quem estiver ouvindo. Jesus não havia realizado o seu ministério. Ele estava se preparando. Quem é que ele deveria mandar adorar? Não tinha um outro ser. Ele tinha que mandar adorar a Deus. Pois ele ainda não havia realizado o seu ministério, ele ainda não havia formado os seus santos apóstolos, nem ele, Jesus, havia vencido ainda o poder da morte. Agora, a prova da adoração aos santos, eu posso mostrar para a igreja, quando o venerável apóstolo São Pedro, juntamente com São João, eles foram dirigir uma reunião no templo chamado Formosa. E ali um homem pedia esmola há muitos anos. E quando São Pedro e São João, adentrando ao templo, aquele homem aleijado estava pedindo esmola, estendeu a mão à espera de uma esmola. São Pedro e São João fitaram os olhos naquele homem e disse assim: não tenho ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho, de graça te dou. Em nome de Jesus, estendeu a mão, levanta-te e anda. E perante ao olhar perplexo daquele povo que ali estava, aquele homem foi se levantando, passou a caminhar, dava glórias a Deus. E grande parte daquele povo passou a adorar São Pedro e São João. E após aquele dia, São Pedro não podia nem mais sair na rua, tamanha adoração que o povo nutria por eles, e buscava até a sombra de São Pedro, para se ver livre das enfermidades que eles sofriam. Aí está. E eu digo para a igreja e para quem queira ouvir, nós não adoramos o Santo Irmão Alto, na medida que ele merecia. Nós não respeitamos o Santo Irmão Alto como ele merecia, porque os outros profetas tiveram adoração, respeito e amor pelos seus profetas. Eu não estou dizendo que nós não tivemos, tivemos sim, mas não na magnitude que ele merecia. Digo isto e posso fundamentar dentro das Sagradas Escrituras. Não há tempo mais para nada.
irei parar por aqui, mas amanhã, com a graça do nosso Deus, estaremos nós reunidos, e se assim for permitido, nós continuaremos nesta linha de raciocínio. E agora, irmãos, para finalizar, não poderia ser diferente. A importância do coral em nossas reuniões. Vamos ouvir pelo coral o hino intitulado Dívida de Amor. Se amor se paga com amor,
Amados, estamos nós chegando ao final de nossa reunião. E antes de encerrar, eu quero dizer da beleza das apresentações, da letra maravilhosa deste hino, aonde diz que por coisas banais deste mundo, ficam olhando para trás. E esta é uma realidade que nós temos visto no nosso meio. É preciso lembrarmos que o irmão Aldo, cumprindo as orientações de Jesus, para cumprir a promessa de Jesus, um povo zeloso e de boas obras. Irmãos, ao chegar ao término da nossa reunião, primeiramente eu quero agradecer a toda a igreja, agradecer ao coral pelas belíssimas apresentações, agradecer a atenção de todos, também em especial daqueles que nos acompanham pela internet. Agradecer aos visitantes que nos honram com a sua presença. E fica aqui o convite para voltar mais vezes. Amanhã teremos reuniões ao meio-dia. E eis aí mais uma oportunidade para estar conosco, para compreender a nossa fé, o porquê de sermos apostólicos, que é uma continuidade da Igreja dos Santos Apóstolos. E desta forma, que Deus abençoe a todos. E agora eu convido a igreja para se colocar em pé. Este é o nosso momento de oração. E eu me disse aquela hora, no início, até a Bíblia pede para orarmos por todos os homens. E então nós, como povo de Deus, vendo o sofrimento desta humanidade, vamos orar por todos, e lembrando de um ser muito querido entre nós, o Toninho da sede. Sempre que eu estive aqui em Curitiba, ele sempre veio comigo, né? E ele então, grande parte da igreja sabe, ele está internado com essa Covid. E é assim, vamos orar. Santíssimo, glorioso e soberano Deus, nosso eterno Pai Celestial. Toda honra, toda glória e louvor seja dado ao Senhor, bem como ao Teu Divino Espírito. E a Jesus, o Teu Filho amado, Príncipe e Autor da vida, bem como nossa Santa Mãe Virgem Maria, que juntamente com a Santa Avó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo, exerce todo o poder do Pai para nos amparar, para nos proteger e abençoar. Pai Santo, neste momento, uma parte da Tua igreja se coloca em pé diante deste santuário, com suas mãos levantadas aos céus, em um ato de agradecimento e transparência espiritual diante do Senhor, te agradecendo por este momento tão importante da nossa vida, que temos o direito de falar diretamente com o Senhor através das orações. Para tanto, peço permissão ao Senhor para chegarmos diante de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para suplicar a Tua graça e a Tua bênção, que é a unção gloriosa do Teu Divino Espírito se faça presente na vida do Teu povo, dando sabedoria e entendimento para prosseguirmos nesta unidade espiritual, representando o reino dos céus aqui na terra e cumprindo a nossa missão de verdadeiros representantes do reino dos céus aqui na terra. Pai Santo, em nossa caminhada muitos empecilhos temos encontrado, mas graças ao Teu poder manifestado entre nós, através da bendita e Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, temos vencido, Pai Santo. E neste momento é em nome de Jesus, o Teu Filho amado, em nome da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, Pai, que eu apresento ao Senhor esses nomes que foram colocados na caixa de oração, bem como aqueles que estão internados em seus leitos de dores nos hospitais, que a bendita e Santa Avó Rosa possa os confortar e fazer o de melhor para eles. Ó Santa Avó Rosa, usa de compaixão e de misericórdia como a Senhora sempre tem usado. Alivia a dor e o sofrimento daqueles que assim estão, e assim possam vir mais tarde honrar e glorificar o Teu santo nome, assim como nós o fazemos em toda a nossa vida. Muito Te agradecemos pela bela reunião, pelas apresentações, pela presença dos Teus filhos. Ó Santa Mãe, agora nós iremos de regresso para os nossos lares, tendo a certeza de estarmos amparados e guardados pelo Seu poder.
Santa Mãe, dai a todos uma noite de paz e de descanso e que amanhã todos possam estar aqui para honrar e glorificar o teu santo nome. E assim, irmãos, recebam a bênção poderosa de Deus nosso Pai, a bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, o amparo, a bênção e a proteção do santo irmão Aldo permaneça na vida dos irmãos, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Está encerrada a nossa reunião e que Deus os abençoe a todos.